2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, assim diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém. Senhor, fala ao nosso coração, abençoa o teu povo, nos edifica, e como diz o texto lido, ó Pai, tu que és o Deus de toda consolação, traz entendimento sobre o teu consolo a nós, e também o aplica aos nossos corações, em nome de Cristo. Amém. Deixa a Bíblia aberta, pode sentar. Já abre também em Romanos 8, deixa marcado lá, tá? Em Romanos 8, mas volta e fica em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Mas já abre Romanos 8 e fica aí também, tá? Igreja de Corinto era uma igreja difícil de lidar. E todo tipo de problema você encontra nela. Mas, mesmo assim, essa igreja era querida por Paulo. E nós temos muitas coisas fortes registradas por Paulo quando ele escreve a essa igreja. Ele fala dos pecados da igreja, dos problemas da igreja, ele fala do relacionamento dele com a igreja. E quando nós olhamos para essa carta, tentando buscar uma frase que possa sintetizar o que nós aprendemos de Deus a partir daquilo que está escrito aqui, daquilo que Paulo se corresponde com a igreja em Corinto. Tillman diz assim que uma maneira da gente resumir essa carta de Paulo é dizendo que a fraqueza humana é o contexto, é o lugar onde vem a graça de Deus. A nossa fraqueza humana é como se fosse um campo aberto que está sujeito a todo tipo de tempestade, mas é o lugar aonde se experimenta a graça de Deus. E esse texto que nós lemos aqui fala exatamente sobre isso, sobre a misericórdia, sobre o consolo de Deus quando nós estamos passando por tribulação. Paulo, quando começa a escrever, ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, aqui ele está fazendo já uma oração de adoração, porque ele acabou de receber um livramento de Deus. Então agora ele escreve a essa igreja, ele está lembrando a essa igreja que conhece o fato que Deus o consolou, que Deus o livrou. E de maneira específica aqui, nesses versos, e se continuarmos depois dos versos 6, 7, 8, nós vamos perceber que existe uma grande bênção de Deus aqui, do Senhor para o seu povo, e essa bênção é o consolo de Deus. À primeira vista, esse texto
olhando para Paulo como um pastor, como um apóstolo, como alguém que é responsável por várias igrejas, como plantador, como supervisor, como apóstolo que ele era, esse texto é indicado primeiramente para pastores que estejam preparados, que o ministério pastoral é um ministério de dor, sofrimento, tribulação, de muitas vezes se sentir esmagado pelas lutas da carreira cristã. E como diz o livro do próprio reverendo Weber, Deus tem um sofrimento especial para os seus líderes. Vocês não entenderam errado. Deus tem um tratamento especial para os líderes, e esse tratamento acontece muitas vezes por meio da tribulação, por meio do sofrimento, por meio da dor. É só você começar a ler a Escritura e olhar os servos de Deus, você vai ver como. Exemplo, quando você olha para a vida de Maria, e vem um profeta, e vem um homem de Deus, e dá uma palavra boa para ela, em seguida o que ele fala? Mas o seu coração vai ser traspassado pela dor. Jesus tem dias no colo dela, mas já está falando ali que ela vai sofrer por ter sido bem-aventurada, por ter sido escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu também posso olhar para esse texto como aplicável, indicado para toda a igreja. Paulo está chamando os coríntios aqui, que também experimentam de sofrimento, a buscar refrigério naquele que é a fonte de toda a consolação. Aquele que tem o refrigério que a nossa alma precisa, quando as coisas ficam quentes para nós, as coisas ficam difíceis. Mas, penso eu que Paulo aqui, ele vai nos ajudar a ensinar que o consolo de Deus, muito provavelmente, conforme a visão que até você tem do que é ser consolado, é diferente daquilo que muitas vezes você pensa do consolo de Deus. O que é o consolo de Deus? Como Deus consola as pessoas quando elas estão sofrendo de maneira profunda? Quando Paulo escreve isso, a intenção dele é que os coríntios, lembre-se de que na fidelidade de Deus, Deus vai vir os consolar em suas tribulações, sofrimentos e dores, e Ele vai fazer isso trazendo forças sobre eles, para que eles possam continuar na estrada, naquele caminho que o próprio Senhor os chamou para andar. Ninguém anda com Deus porque decidiu certo dia andar com Deus. E eu lembro a você a própria história de Abraão. Abraão começou a andar com Deus, foi ele que tomou a iniciativa e procurou o Senhor? Não, ele estava ocupado, servindo a Deus assim, a lua. Mas o Senhor vem na vida dele e fala o que para ele? Sai desse lugar, vai para outro lugar e anda na minha presença. A partir do momento que Abraão começa a andar com Deus, e quando ele vai ter momentos difíceis, ele vai experimentar o consolo de Deus, porque o consolo de Deus, ele é dado com a própria presença do Senhor, andando com o seu povo. Então, irmãos, consolar, ser consolado, não diz respeito apenas quando nós enxugamos as lágrimas de quem está sofrendo, e devemos fazê-lo. Não é simplesmente tratar com as nossas emoções, mas consolar alguém é ajudar ela quando as coisas ficam muito difíceis e elas pensam em desistir da própria vida. E aí então eu preciso do consolo de Deus, eu preciso da força de Deus, eu preciso da coragem que eu não vou encontrar no planeta Terra, mas que o céu se abre para vir me visitar, e o próprio Deus consola aqueles que são dele, porque Deus anda com aqueles que são dele, e principalmente no momento
do sofrimento. Muitas vezes nós esquecemos que Deus está se alegrando conosco nas nossas celebrações, mas nós vamos ter uma percepção da presença de Deus muito mais clara quando as coisas ficam difíceis. Quando nós nos sentimos apertados pelos problemas, pelas angústias, por aquilo tudo que acaba denunciando a nossa fraqueza humana de lidar com esse fenômeno criado por Deus chamado vida nessa trajetória. E como que Paulo começa essa oração? Como é que Paulo começa a falar quando ele quer falar com os coríntios sobre sofrimento? E lembre-se, ele sofreu. Nenhum apóstolo de Jesus sofreu como Paulo, então ele tem uma experiência de poder falar o que é sofrimento. Ele começa aqui, olhem para a escritura: bendito seja o Deus. Ele está dizendo abençoado, e o termo grego aqui é eulógio. Eu conheço uma pessoa que tem esse nome, eulógio. Eu achava um nome diferente, e aí de repente descobri, o nome dele quer dizer bendito. Lembra até o quê? O nome? Benedito, abençoado. Mas ele está direcionando isso para o Senhor. O Senhor é aquele que nos dá todas as bênçãos. O Senhor é aquele que é digno de ser louvado, adorado. Mas lembre-se que ele está no contexto de sofrimento e de dor. E aí vem a primeira questão para mim e para você: como é difícil cantar louvores quando estamos sofrendo. É difícil. É difícil cantar louvores, mas é exatamente aquilo que Deus manda fazer. Está sofrendo? Cante louvores. Perceba a saída muitas vezes que o Senhor nos coloca na Escritura quando nós sofremos. Cante para mim. Eu sou teu Deus. Eu estou com você no meio do sofrimento. Eu ando com você no meio da tormenta, que muitas vezes eu não vou tirar você da tormenta, mas eu vou passar com você no meio da tormenta. Então, Paulo está dizendo, nós precisamos reagir a todos os ataques do mal contra a nossa alma fraca que nós vamos ter nessa vida que Deus nos deu. Sempre lembrando que bendito seja o nosso Deus que nos chamou para vivermos de maneira santa. E é assim que Deus espera que nós reajamos nos dias mais difíceis. Por isso que Deus não espera que você possa fazer isso na sua própria força. E é por isso então que a Bíblia diz em Romanos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então é o próprio Espírito que traz uma força e um poder que não é sua, mas está em você pela habitação do Santo Espírito. E então você, mesmo que esteja chorando, você consegue cantar, e você consegue agradecer, e você consegue adorar a Deus no pior dia da sua vida. Isso não vem de nós. Isso é o poder de Deus se manifestando. Quando essas coisas são difíceis, quando nós só queremos chorar, nos alimentar das nossas lágrimas. E lembre-se que isso é loucura para o mundo. Se você fala para alguém que não conhece a Deus, que quando você está muito triste, ou com algo terrível aconteceu com você, você fala que você se volta para o Senhor, se ajoelha, e você adora Ele, reconhece Ele como seu Deus e canta, Ele vai falar, você enlouqueceu. Como é que você pode agir assim se tudo está acontecendo com você? É porque o mundo não tem a esperança que nós temos, porque nós temos a presença de Deus no dia bom e no dia mau. Principalmente no dia mau, você precisa lembrar que Deus está com você. Deus anda com você. E qual é o Deus que Paulo mostra quando ele quer mostrar para o povo que Deus é o refrigério? Ele fala que Deus é o Pai de toda misericórdia. Ele fala que Deus é o Pai de Jesus. Ele fala que Deus é o Deus de toda consolação. Ele mostra atributos que
que mostram como que Deus vai agir com aqueles que estão sofrendo, com misericórdia e com consolo. Quando Paulo estava em Filipos, preso, porque ele tinha expulsado demônio de uma mulher que era fonte de ganho para outra pessoa, que usava ela para ganhar dinheiro, e de tanto aquele demônio perturbar a vida de Paulo, ele ficava perturbando Paulo todo dia, até que ele expulsou o demônio. Ele foi preso por causa disso. Mas a questão é, quando estava lá, muito tarde à noite, o que Paulo estava fazendo junto com Silas? Preso, com o corpo todo marcado, como se fosse um criminoso comum, e ele estava ali por causa do evangelho de Jesus. O que ele fez, igreja? Eles adoraram o Senhor com cânticos. Eu me lembro de certo pastor muito experiente, missionário, que ele falou assim: Senhor, eu queria cantar aquela música que Paulo cantou quando ele estava preso em Filipos. Diz ele que a resposta de Deus para ele foi assim: você está disposto a receber todas as chibatadas e varadas que ele recebeu também? Percebe? Mas Paulo estava cantando. E Deus visitou aquele lugar, um terremoto. Porque ele não estava fazendo alguma coisa que é até comum, irmãos. Quando nós sofremos, muitas vezes o natural nosso é reclamar, e é o nosso normal, nós somos fracos, o fraco reclama mesmo, a gente resmunga, e nós chegamos na pergunta clássica com Deus de quando estamos sofrendo: Senhor, por quê? Por que, Senhor? E como que a gente vai tirar isso de um coração que está sofrendo de uma pergunta dessa? E o Senhor sabe ler essa pergunta. Mas como Ele é Deus, e Ele é soberano, e Ele é Senhor, na maioria das vezes Ele não vai responder. Mas o fato de nós reclamarmos no meio da dor, o fato de você resmungar no meio da dor, o fato de ficarmos, às vezes as pessoas ficam chateadas com Deus no meio da dor, não muda a maneira de Deus agir conosco, porque Ele é fiel, Ele é imutável. E Ele vai continuar então dando a sua presença e trazendo o seu consolo, porque Ele não muda quando nós estamos sofrendo, porque Ele é o Deus de toda consolação. Então a resposta dele: por que, Senhor? Porque eu sou teu Deus, porque eu estou com você. E outras coisas mais que nós vamos ver nessa noite. A resposta de Deus para o seu sofrimento, para o sofrimento da igreja, é o consolo do Senhor. Paulo fala que bendito seja Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, diz que Ele é Pai de misericórdias e é Deus de toda consolação. Deixa eu dizer para vocês aqui, onde a fé em Cristo, há Deus como Pai. Onde não há fé em Cristo, onde não tem alguém que confia no Senhor toda a sua alma, e confiar quer dizer também se arrepender dos seus pecados, não vai haver um Deus como Pai, mas vai haver apenas Deus como Criador, e que faz vir a chuva e o sol sobre bons, sobre ímpios, sobre crentes e ateus. Mas onde tem fé em Cristo, ali tem Deus como Pai. Ele começa então falando da relação de Jesus com o seu Pai, e onde então Jesus está, ali estarão as bênçãos de Deus. E quais são as bênçãos que Paulo está falando aqui para a igreja? Misericórdias, consolações. E então ele fala que Deus é o Pai de misericórdias. O que ele quer dizer com essa expressão, que era uma expressão muito, muito importante e forte no judaísmo da época? Ele está dizendo que Deus, Ele tem prazer em agir com misericórdia. E aqui eu falo a vocês que a misericórdia de Deus é
não tratar você como você merece. Porque muitas vezes nós sofremos por coisas que nós provocamos. Muitas vezes nós sofremos por causa dos nossos pecados, mas outras vezes não estamos sofrendo diretamente por causa do nosso pecado. Mas o ponto é, quando diz que Deus é o Pai de misericórdia, quer dizer que Deus não trata você conforme você merece, porque Ele é cheio de misericórdia, Ele é bom com você. As misericórdias de Deus, como diz o profeta, são as causas de não sermos consumidos. E então ele fala que Deus é o Deus de toda consolação. Deixa eu falar uma coisa para você que a gente precisa entender nessa noite. Quando você lê, quando você pensar que Deus é o Deus de toda consolação, você precisa entender que Ele está querendo dizer o seguinte: eu ando com meu povo, eu ando com aqueles que confiam em mim. O teólogo britânico William Barclay diz assim: o consolo cristão é aquele que brinda com coragem. Presta atenção nisso. O consolo cristão é aquele que brinda com coragem, que permite que o homem enfrente tudo que a vida colocar para ele poder fazer. E muitas vezes esse fazer é continuar vivendo depois que nós tomamos um golpe terrível, que parece que é o nosso fim. Então Deus vem e nos consola. Deus traz força. Deus pega nas nossas mãos e continua nos levando de fé em fé, de glória em glória. E lembrando como a vida muitas vezes nos traz provas duras. Como a pandemia foi dura com tantas famílias. Tantas famílias que perderam familiares. Tantas pessoas que perderam seus negócios por causa da pandemia. Perderam seus empregos, entraram em desespero. Jamais imaginamos passar por um período crítico como a pandemia. E ali estava Deus consolando o seu povo no meio da pandemia. Porque Deus anda com o seu povo. E quando chega o verso 4, quando diz que é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele nos conforta. A palavra aqui para o conforto é paráclesis, que é a mesma palavra, depois um pouco diferente, que vai ser usada para o consolador, que Jesus fala no Evangelho de João. O consolador, aquele que é chamado para ficar do seu lado. Paráclesis quer dizer ficar ao lado de alguém enquanto essa pessoa sofre e você traz coragem para ela. Então percebam o que é conforto aos olhos de Deus, não aos nossos olhos, que muitas vezes estamos sofrendo, mas não entendemos o que é o conforto de Deus. Ele é muito mais forte do que você pensa. Quando Deus fala que é Ele que nos conforta em toda tribulação, Deus está dizendo: eu ando pessoalmente com o meu povo quando eles estão sofrendo. Esse é o conforto de Deus. Por isso que eu disse no início que ser confortado por Deus é você ter a certeza que Ele está com você, a presença dEle é com você. Ele vai renovar a sua força, Ele vai trazer coragem para você continuar. Porque o que Paulo diz aqui: conforta em toda a nossa tribulação. Essa palavra tribulação, o significado dela aqui no texto original quer dizer algo muito pesado que está esmagando você. Isso é dor. É isso que Paulo está falando. Quando tem algo muito pesado esmagando você, Deus vem para confortar você. Mas Ele não apenas limpa as nossas lágrimas. Ele não vai ser aquele Deus que vai falar, vai ficar tudo bem. Ele é aquele Deus que fala assim: eu vou continuar com você.
Eu vou dar forças para você. Eu vou dar forças para você levantar. Eu vou dar forças para você continuar essa vida. Por mais que você não esteja entendendo o que eu faço agora, continue crendo, porque eu estou com você. Esse peso, muitas vezes, é o que nós chamamos de mal. E quando pensamos no mal, pensamos na morte, pensamos na fome, pensamos na doença, pensamos que dor terrível é uma família, de repente, perceber que uma pessoa não volta para casa, e não volta para casa, e liga para a polícia, e vai atrás, e não tem notícia nenhuma. Que dor é essa? É uma dor que esmaga. Esse é o mal. O mal é aquele acidente terrível, que às vezes ceifa a família toda. Esse é o mal. Entender o mal continua sendo um dos maiores desafios da humanidade e da própria fé cristã. O que é o mal? Qual a origem do mal? Muitas dessas perguntas nós não temos as respostas e provavelmente não a teremos desse lado da vida. Mas tem algo que a gente pode pensar na relação entre Deus e o mal. O mal, ele acaba sendo usado para os propósitos do Senhor para com o seu povo. O mal, muitas vezes, acaba se tornando na sua vida uma maneira de Deus provar você. O mal que acontece, Deus prova. Aquilo é um teste para ver como é que você vai continuar, ou se você vai desistir, se você vai abandonar a fé. O mal muitas vezes vem como uma vara de Deus, como a disciplina do Senhor. O mal pode ser isso, a disciplina de um pai que ama. O mal muitas vezes é usado por Deus também para ensinar para você e para mim paciência, perseverança, coisas difíceis. Pensam, por exemplo, quando uma doença que leva muito tempo para se curar, o que Deus está trabalhando com aquela pessoa, com as pessoas ao redor dela? O que Deus faz com quem às vezes está acompanhando quem está doente, sofrendo? Da pessoa poder se doar, da pessoa poder se sacrificar pelo outro, de aprender a ter paciência. Imaginem como que Deus trabalha na nossa ansiedade quando nós não podemos resolver algum problema de enfermidade. E a perseverança que Deus trabalha a partir do mal é que quando coisas ruins vão acontecendo conosco, conforme você vai vivendo, se relacionando com Deus, conforme essas coisas vão passando e você vai aprendendo, e você vai andando, você vai crescendo com Deus, você começa a perceber que o mal vem, ele faz um estrago em você, Deus te conforta, Ele te levanta, Ele te dá força e você continua. E aquele tipo de mal, se vier, você já sabe lidar com ele. Isso é perseverança. Você vai aprendendo com o tempo, você vai tendo experiência com Deus. E aquilo vai fazendo você uma pessoa mais forte espiritualmente. Como não olhar o mal como Deus chamando a sua atenção? Quando o mal chega para nós, e é um mal muito terrível, a gente para. E quando se é cristão, para e pensa em Deus. E aí vem as perguntas: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Então lembre-se, o mal muitas vezes é usado por Deus como um grande megafone, um microfone universal que nos faz olhar para Ele. E Deus tem o tempo dele, sabe o porquê de todas as coisas. O mal, lembrando até a mensagem do domingo passado do pastor Vitor, quando perguntaram do cego de nascença: quem pecou? Ele ou os pais? Ninguém. Mas esse mal aqui, a cegueira,
a falta de capacidade de enxergar. Esse mal aqui é para que se manifeste a glória de Deus, a obra de Deus, o poder de Deus se manifesta por causa do mal. E, por último, o mal também serve o propósito de Deus quando nós olhamos que, quando o mal nos visita, quando o sofrimento nos visita e nos machuca, e então, como Paulo escreve, nós somos visitados pela consolação e pelo conforto de Deus. Na verdade, Deus está me preparando, Deus está me capacitando. Quando outra pessoa estiver sofrendo numa situação semelhante àquela, eu estou agora pronto, habilitado pelo próprio Deus que me treinou para aquilo, e então eu posso visitar, então eu posso conversar. Você imagina uma mãe que está desesperada com um filho adolescente que está se perdendo nas drogas. E aí você traz uma mãe que passou por esse problema e que o Senhor andou com ela, e ela aprendeu a confiar em Deus nos momentos mais difíceis da vida dela. E quando essa mulher chega para conversar com ela, ela não chega uma mulher no abstrato, na teoria, porque ela sofreu aquilo e ela conhece o sofrimento da mulher. Então eu percebo que o sofrimento não veio apenas para ela, pensando só no crescimento dela, mas o sofrimento também vem no sentido daqueles que estão ao redor da própria comunidade, de toda a família. Só que nós não olhamos assim quando estamos sofrendo, nós só olhamos para nós. Mas Deus faz isso. E então essa mulher, ela vai consolar essa outra mãe. Com que consolo? Com que palavra? Com aquilo que ela recebeu de Deus. Deus visitou, Deus consolou, Deus enxugou. E agora Deus fala: vai lá e faz aquilo que eu fiz por você. Mas é o mesmo Deus que vai lá também, usando pessoas. Fala para mim. Por que Davi tinha que ser treinado para ser rei de uma maneira tão complicada, tendo um rei sobre ele chamado Saul, ungido de Deus, onde o próprio rei queria matar Davi, e Davi não fez nada para ele, era genro dele, e ele pegava a lança e jogava em Davi. E eu não me lembro da escritura, Davi falando: Senhor, por que Saul faz isso? Eu só lembro ele desviando das lanças. Uma coisa eu digo para vocês: Deus estava usando aquele mal para treinar o seu servo. Por cada posição que Deus ia colocar, nós precisamos entender que os sofrimentos que vêm sobre nós, por mais que eles sejam terríveis, eles têm um propósito de nos treinar para coisas que nós nem sabemos, porque Deus não avisa. Deus não fala de antemão, não é toda hora que Deus vai falar que você vai passar por isso, que você vai fazer isso. Não, a gente passa por isso, depois a gente percebe e olha para trás, aí eu entendo. Agora eu sei por que eu passei por isso. Porque na verdade esse sofrimento me livrou de uma coisa pior que eu não entendia, mas o Senhor fez isso, porque Ele é bom. Queridos, Frame fala que o relacionamento que nós temos com Deus, ele é criado pelo o amor que Deus tem por nós, e esse amor é um amor eterno que nos vê lá antes da existência de todas as coisas. Então ele nos elege, nos escolhe para Ele, então Ele nos põe numa relação de aliança com Ele, quando Ele é aquele que tomou a iniciativa, e então Ele nos mantém nessa relação, nos amando do início ao fim, e nós percebemos que nessa relação a fidelidade de Deus se manifesta. Então, o cristão precisa entender de uma vez por todas, por mais que coisas difíceis aconteçam conosco, e elas vão vir para todos nós, Deus tem um amor pactual, um amor de aliança, um amor no qual Ele demonstra o compromisso com a igreja, entregando o Filho dele para morrer na cruz, sendo o único inocente, e Ele sofre tudo aquilo, para que a igreja não tenha que sofrer o terror do inferno. É um livramento. Então Deus manifesta o amor.
e a fidelidade. E é exatamente assim que Deus fala em Deuteronômio, quando ele vai falar sobre o que Deus fez com o povo quando estava cativo no Egito. Como que Deus agiu? A Bíblia diz que Deus desceu, que Deus foi lá e que Deus tirou eles, que Deus ia na frente. Quando o exército de Faraó chegou, Deus foi para trás. Por quê? Porque Deus estava com eles, porque Deus tinha um compromisso com aquele povo. Porque Deus tinha falado para Abraão que ia fazer um povo daquele homem, de uma mulher que não podia ter filhos. E não era de Ismael que veria a promessa, mas Isaque. Igreja, é preciso entender o que é esse amor pactual. Quando nós falamos de amor pactual, você tem que entender, é um amor que não pode ser quebrado. O amor pactual de Deus pela igreja é um amor que não falha, é um amor que sempre cumpre aquilo que promete. Por isso que Deus é fiel. Por isso que nós podemos estar confiantes que no dia do sofrimento Ele não vai falhar com a gente. Só que o conforto não é apenas nós queremos que aquilo tudo passe. Não. O conforto muitas vezes é mais Deus nos dando força para continuar, coragem. E então, quando nós entendemos que Deus anda com você nas suas tribulações, nós entendemos então o que Paulo vai falar depois da palavra tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Vou ler de novo, acompanha comigo, olhe para a escritura, olha para aquilo que Deus está falando. Eu vou ler o verso 4 inteiro, presta atenção. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Lembre-se, tribulação é algo que está esmagando você, apertando você, acabando com você. E Ele diz, para quê? Por que Ele está fazendo isso? Por que Ele faz isso com o crente? Para que então, para podermos consolar, percebe? Propósito. Os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, aquilo que eu recebo, o consolo que eu recebo, eu vou levar para alguém que está em angústia. Quantas pessoas você conhece que estão angustiadas? Quantas pessoas que você conhece que estão sofrendo? Se o Senhor é o teu Deus, então Ele te consola, então Ele está com você. A questão é, você está fazendo isso que Paulo falou aqui? Você está levando para as pessoas aquilo que Deus deu para você? Nós estamos agindo dessa maneira? Porque o que eu estou vendo aqui é que Deus produz consoladores à imagem de si mesmo. Só que quando Ele vai produzir esses consoladores, Ele faz isso com a tribulação, a dor, o sofrimento. Deus fabrica consoladores à sua imagem. Mas para fabricar os consoladores, tem que vir a experiência do sofrimento primeiro. E aqui é difícil falar amém, porque a gente foge do sofrimento, porque dói, porque temos medo, porque somos fracos. O consolo que recebemos de Deus será dado por nós a outros. Eu preciso ter uma visão do consolo também como comunidade. As lutas que recebemos, presta atenção nisso, as lutas que recebemos não vêm somente por nossa causa, a sua luta não é só visando você, não, mas para que aquilo que você recebe de Deus, no meio da sua luta, possa ser usado para amparar outros que estão sofrendo. Quando você conversa com alguém que perdeu a mãe, e ele vai consolar alguém que perdeu a mãe, ele sabe o que é. Mas para ele saber o que é, ele teve que ter passado pela mesma experiência da perda, da dor. E agora ele pode consolar. De alguma maneira agora ele tem uma autoridade experimental para falar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que Deus produz consoladores no nosso meio.
como Ele é o Consolador por excelência. Mas para isso, o sofrimento é o primeiro estágio. Robertson diz que você precisa ter experimentado o conforto de Deus antes que possamos transmitir aos outros. Se eu vou confortar alguém, primeiro eu fui confortado, mas para ser confortado então eu tive que experimentar uma angústia, um sofrimento. E o que é isso, pastor? Crescimento espiritual. Isso é santificação. Isso é aprender a depender de Deus nos momentos mais difíceis. Isso é evangelho. Por isso que nós evangélicos, quando temos toda a dor, nós choramos, pranteamos, lamentamos, ficamos profundamente tristes. Mas nós sabemos que Deus continua no controle de todas as coisas. E isso não é uma palavra montada, feita. Sofrer e ser consolado, sofrer e ser consolado, é o Senhor nos dizendo, com voz muito alta, você não pode fazer todas as coisas sozinho. Presta atenção nisso. Muitas vezes você acha que você pode resolver muitas coisas da sua vida sozinho, mas Deus nos ensina por esse texto que o sofrimento e o consolo, essa dupla aqui, é o Senhor dizendo para mim, você não vai andar sozinho, você não consegue passar por todas as coisas da vida sozinho, você não aguenta. Mas eu levanto pessoas para andar com você, eu ando com você, eu vou estar do seu lado. E por que isso, gente? Por que isso é importante? Porque quando vem um sofrimento duro sobre você, quando vem algo pesado sobre mim, a tendência normal do ser humano é se isolar e pegar toda essa tristeza e virá-la para dentro. E isso dificulta o conforto de Deus. Packer, no seu livro Conhecimento de Deus, ele fala que o capítulo 8 é o consolo de Deus. E ele fala que é um consolo antigo e forte, e que esse consolo é algo que traz coragem, que traz ânimo, e ânimo tem a ver com alma. Quando você ouvir falar assim, olha, a pessoa, eu preciso animar aquela pessoa, você então está falando com a alma dela, porque ânimo tem a ver com alma, é uma coisa lá dentro dela. Então Packer fala que o capítulo 8 é Deus falando para a igreja, eu estou com vocês, e aí Paulo escreve tudo que está no capítulo 8, mas para você entender por que o capítulo 8 de Romanos é um consolo forte de Deus, e seguro para você crer naquilo, você precisa entender o que Paulo fala no capítulo 7, e aí eu leio só o final. Ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele responde, graças a Deus por Jesus Cristo. Mas percebam que olha o desespero da frase de Paulo, quando ele fala que desventurado homem que sou, quem vai me livrar da morte? Quem vai me livrar do pecado? Quem? Jesus! E aí ele vem no capítulo 8, que é o consolo de Deus. E aí abre comigo o capítulo 8, que eu pedi. Comigo, rapidamente. O verso 1 diz assim, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é consolo de Deus. Isso é consolo de Deus para quem está sofrendo. Quem está em Cristo não tem mais consolação. Olha o verso 16. O próprio Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Verso 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, presta atenção ao consolo de Deus, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha o que Paulo está falando para alguém que está sofrendo.
Aquilo que Deus tem para manifestar na sua vida é muito maior do que o sofrimento que você experimenta agora nessa vida. Isso é consolo, isso é para animar, isso é para encorajar, isso é para fazer as pessoas que às vezes ficam tão ali focadas naquilo que aconteceu, que muitas vezes são coisas trágicas, que eu esqueço de olhar para o meu futuro. Eu paro de olhar para o céu, da onde vem socorro, da onde vem as coisas que me abençoam. E aí nós continuamos caminhando nesse capítulo tão poderoso. Olha o verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você imagina uma pessoa que está sofrendo muito, que não consegue comer, que não consegue fazer nada, e você chega e fala para ela como é que está a sua vida, fala, não consigo ler, eu não consigo orar, não consigo fazer nada. E aí você pode pensar, poxa, ela está sem oração. Mas o que esse verso fala? Que o Espírito intercede por aqueles que são de Deus. Até quando você não ora, o Espírito ora por você. E às vezes quando você não vai orar, ou porque está tudo bem, você não precisa orar porque está tudo bem, às vezes o crente pensa assim, ou porque você não está tendo nem condições. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, que habita naqueles que creem em Jesus, ora. E então nós chegamos nesse hino. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba, Deus tem um propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ser conforme à imagem de Jesus é sofrer como Jesus sofreu. Isaías 53 diz que Jesus é um homem de dores, e que ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Está falando do nosso futuro na glória com Deus, aleluia! Porque o sofrimento presente vai passar, mas eu preciso do consolo agora. Os que sofrem hoje precisam do consolo presente agora. Mas eu tenho que entender que eu tenho uma história inteira com Deus. E que a minha história não é só aquilo que me atingiu agora. E então, nós terminamos esse capítulo que fala do consolo forte de Deus. No verso 17, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia. Nada pode me separar do amor de Deus, nada, 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 porque Deus é fiel. Porque o amor dele é pactual, e se esse amor é pactual, ele vai até o final com você. Por isso que não tem ex-filho de Deus. Pode ter filho de Deus em crise que tem que voltar para casa, mas não tem ex-filho de Deus, porque Deus não abandona os seus filhos, porque Deus é um Deus de toda consolação. Deus é o Pai de misericórdia. Percebe então que o consolo de Deus parece que é um pouco diferente daquele consolo que a gente pensa no consolo, que é muitas vezes voltado só para o quê? Para o emocional das pessoas, só para a lágrima das pessoas. E então, Packer diz que o consolo moderno é aquele que a gente chega nas pessoas e fala, coitadinho da pessoa, e às vezes é uma questão mais só de sentimento, uma coisa que não é real, e ele diz que aí as pessoas pensam assim, nossa, eu vou à igreja para obter o consolo. E ele diz, isso não é o cristianismo, porque no cristianismo, quando os que são de Deus sofrem, ele visita, ele ampara, ele conforta, ele dá coragem, ele dá força, e as pessoas conseguem continuar por causa do poder de Deus.
Então esse é o consolo de Deus, é a certeza que Deus vai nos fortalecer. E lembre-se aqui que o tempo de um para outro é diferente, as pessoas não vão entrar no mesmo tempo. Tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que lidam mais facilmente com as coisas que acontecem, e ela acha que as pessoas vão no tempo dela. Não faça isso, porque Deus sabe trabalhar com cada um dos seus filhos. Tem pessoas que quando estão muito, muito tristes, elas não querem falar. Tem outros que para ser curada a tristeza, ela tem que falar. Você tem que diferenciar e saber como chegar nessas pessoas. Que tipo de consolador você é? Lembre-se, quando eu for visitar alguém que está sofrendo muito, eu tenho que chegar lá para encorajar essa pessoa. Eu tenho que levar palavras boas, eu tenho que levar palavras de ânimos. Eu tenho que falar para essa pessoa que se ele é um cristão, o Senhor está com ele, e que o Senhor é fiel. E então, eu preciso lembrar que as pessoas que estão sofrendo precisam ser cuidadas. Isso não cabe apenas à equipe pastoral de uma igreja. Todos têm que cuidar de todos, sob a liderança da equipe pastoral, que está sendo liderado pela palavra, que também está a equipe pastoral sob a liderança do Espírito Santo, sob a liderança do Senhor da igreja, Jesus Cristo, que cuida de todos nós, porque Ele é o nosso pastor. As pessoas que estão sofrendo, não precisam ouvir de você, não chore, deixa ela chorar, porque Deus não fala, não chora. Deus recolhe as lágrimas das pessoas. Se as pessoas querem chorar, cabe a mim e você arrumar um lugar para ela. Seu ombro, seu peito, seu colo. É isso que ela precisa. Pessoas em angústia necessitam de palavras que tragam força, coragem para continuar. Enfim, ao estar com pessoas em sofrimento profundo, dê a elas boas palavras. Tem pessoas que vão visitar pessoas sofrendo e ficam fazendo um monte de pergunta, parece polícia. Tem que ser consolador, presença, empatia. Perceber se a pessoa quer ficar quieta, fica quieto. Se a pessoa quer falar, escuta. Tenha cuidado, tenha delicadeza. Enfim, se você não sabe o que falar, fale nada. Dê um abraço. Fique sentado. Pergunte o que você pode fazer. Fique, às vezes, com silêncio, porque o seu silêncio pode ajudar, às vezes, muito mais do que uma palavra errada que você solta, que às vezes machuca, que às vezes não é cabível. Às vezes você tem, a sua palavra é a escritura, mas você está aplicando de maneira errada, não vai servir. Fala para mim, você tem lá vários remédios, é porque remédio você vai chegar e dar, ou cada remédio tem um lugar para você aplicar aquele remédio? Se você der o remédio errado, vai funcionar? Não, faz mal, fica pior. Por isso nós temos que ter essa delicadeza. Lembre dessa palavra, delicadeza, porque essa palavra lembra o Espírito Santo. O Espírito Santo é delicado, ele é gentil, ele é sensível, ele é empático. É assim que ele é doce. Seja um consolador, como Deus é um consolador. Tenha paciência, as pessoas têm um tempo delas. Tenha paciência com você mesmo quando você estiver sofrendo. E lembre-se que a base do consolo, como diz aqui o verso 5, a base do nosso consolo é Cristo, porque vai dizer aqui que Cristo sofreu pelo seu povo. Então o conforto que vem sobre o sofrimento vem de Cristo, da misericórdia de Cristo. Então, se eu posso ser consolado por Deus como Pai, é por causa que Jesus morreu na cruz por mim. E agora Deus também é meu Pai. E quando você consola alguém, lembre-se, você vai ali no poder do Espírito, mas no nome de Jesus. Olhe como Jesus chegou na casa de Lázaro. Preste atenção nos textos. Nós precisamos ler os textos e aprender como se comportar. Olha como que ele foi e conversou com as irmãs. E percebam que cada irmã estava de um jeito. E ele lidou com as duas. Porque ele era empático. Ele era sensível.
Precisamos ser assim como Cristo. Aplicações finais. Primeira coisa que a gente precisa aprender sobre sofrimento. O sofrimento, por mais que ele é duro quando ele acontece, ele tem um propósito que abençoa todo o povo de Deus. E agora a gente não consegue entender isso, mas Deus faz isso. Esse é o primeiro ponto. Entendendo o sofrimento do ponto de vista de como que isso afeta toda a família. O consolo vem ao povo de Deus como forma de gerar alívio, renovar as forças para continuar no caminho e, por fim, o propósito principal. Por que no final Deus permite então que nós sofremos? Por quê? Para a gente poder crescer. O sofrimento faz você crescer. Mas se é você que sofre, lembre-se, esse sofrimento tem uma finalidade de edificar não apenas você quando você é confortado, mas todo o seu corpo, a igreja. Agora, uma outra aplicação. Você, aliás, Deus e você, e o sofrimento. Você tem que entender que quando a gente está sofrendo, nós não perdemos uma relação pessoal e íntima com Deus. Então, em primeiro lugar, quando eu estiver sofrendo, lembre-se, Deus continua andando com você. Por quê? Porque muitas vezes nós projetamos quem Deus é por aquilo que nos acontece, não por aquilo que Deus é, porque quem Deus é não muda. Deus é o seu Deus, se você está bem empregado ou sem emprego nenhum. Ele é o mesmo Deus fiel e generoso e alimenta você sem emprego. Ele faz isso. Mas Ele também dá um emprego para você poder comer. E Deus continua andando com você quando você sofre. Por que eu digo isso? Porque as pessoas acham que Deus abandonou elas porque elas estão sofrendo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus está com ela. Deus anda com aqueles que estão sofrendo. Quando você está sofrendo, você pode não ouvir a voz de Deus. Por mais que você pode ler a Escritura e Deus falar com você, faça isso. Mas quando você estiver sofrendo, estiver difícil, lembre-se, como se Deus falasse para você: meu propósito é transformar você. Por isso que tem o sofrimento. O sofrimento é uma ferramenta de Deus para fazer o que Ele quer, transformar você à imagem de Jesus Cristo. Jesus sofreu? Você vai sofrer. E o que Jesus falou lá em Mateus, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus falou que vai estar com você até o fim. Eu preciso crer nisso quando eu estou sofrendo. Eu preciso crer nisso quando fica muito difícil as coisas, porque quando você está sofrendo, você quer uma pessoa para te ajudar, e Jesus está ali. E por isso, quem sabe, o sofrimento do inferno seja inimaginável para a nossa alma, incapaz de pensar, conjecturar o que é isso, porque como dizem alguns pastores que eu já ouvi, que o grande problema do sofrimento no inferno é sofrer sozinho, como se fosse cela individual. Que terrível. Por quê? Porque não tem ninguém para compartilhar conforto, só dor. Deus anda com você no meio do sofrimento. O propósito dele é transformar você no meio do sofrimento. Ele vai estar com você até o final. Então, esse é o Deus. Se você crê em Cristo, esse é o Deus revelado pelas Escrituras. Você deve esperar a visita de Deus, o conforto de Deus, a misericórdia de Deus, nos momentos mais difíceis. Ele vai estar lá. Todo mundo pode abandonar você. Ele não, porque o amor dele é pactual. Ele vai estar com você. Ele vai estar ali do seu lado. O Deus de toda consolação, que anda com o seu povo no dia mau, nunca falha, porque Ele é fiel.